Boy G-Cap, em relação ao teu podcast, porquê é que surgiu? Porquê é que sentiste a necessidade? Sentiste que não havia um sítio para te expressares? Sentiste que tinhas que expressar as coisas da tua forma? De onde é que surgiu toda a ideia? De onde é que surgiu todo o projeto? Então, é tudo o que tu disseste. Isto é assim. Da mesma maneira que eu comecei a fazer beats, porque não havia pessoal que fazia beats como eu gostava. Ok. Havia sempre grandes produtores, grandes beatmakers. É da mesma maneira que é com essa mentalidade que eu quis fazer o meu podcast. Ok. E veio a ideia dos histórias não contadas, porque há muita coisa... Não contada. Não contada. E há muita coisa que eu acho que o pessoal devia saber, que é o porquê dos porquês, que é o porquê de, hoje em dia, muito pessoal está na ribalta e estar a ganhar dinheiro com isto, estás a perceber? Ok, que é a base da... A base. Então eu vou buscar MCs que muito pessoal nunca ouviu falar, que são os MCs favoritos dos MCs favoritos dos MCs favoritos. São os favoritos dos nossos favoritos. Dos nossos favoritos. Então a dica é essa, tipo, contar a história e ir buscar o máximo dos máximos lá de baixo do mega underground, estás a ver? Ok. E para o pessoal realmente apreciar a nossa cultura, porque nós temos muita história por contar aqui, estás a perceber? Portanto, não é só a maior parte do pessoal vê só o pessoal que está na ribalta, é normal. Ok. Eu também, é o que me aparece mais no feed. Sim. Mas, acabamos por ser influenciados. Exato, acabamos por ser influenciados. Mas temos que saber o porquê dos porquês. Por exemplo, estamos a falar do Regula. O Regula, ele já me ensinou em algumas coisas, mas... Por exemplo, como o Regula, atrás dele há bué de gajos que fizeram a ponte, que fizeram mil e uma coisas, atrás do... Por exemplo, olha, o Plutónio não encheu dois coliseus, estás a ver? Sim. Atrás Altice, aliás, Altice Arena. Altice, né? Ele agora encheu o Altice. Yeah. Então atrás dele também há os MCs favoritos dele, que têm MCs favoritos. Eu vou buscar esse pessoal todo, para o pessoal começar realmente a ver, tipo, ok, tipo... E depois tu começas a ver também, às vezes, começas a ver as influências e vês, tipo, ele rima desta maneira. Ok. E, tipo, parece um bocadinho ali, se calhar ele ouvia muito Valete, se calhar ele ouvia muito... se calhar ele ouvia Halloween, se calhar... Percebes? Começas já a assimilar as coisas, sabendo um bocado da história. E eu acho que, como tu disseste, sim, eu acho que tinha que haver uma plataforma que realmente fosse buscar os nossos MCs underground que formaram, que realmente... Criaram os pilares, não é? Porque nós agora acabamos por nos estabelecer e aguentar. Exatamente, dito e feito. Ok, então, mas imagina, no teu podcast, não sei em que edição é que já vai, em que episódio é que já vai? Nem eu sei. Também já perdeste a conta. Tu sentes que aquilo que tu queres passar com o teu podcast está-se a refletir nas pessoas que estão a assistir, até porque tu és conhecido como o G-Cap, não é? Produtor, MC, ícone do nosso hip-hop Tuga, mas esta vertente do podcast acaba por ser uma vertente nova. Como é que estás-te a sentir na situação de angariar público para o podcast, tanto pessoas que se possam relacionar contigo, como pessoas que a priori não se relacionariam? Como é que estás a ver isso? O feedback está a ser positivo e está a ser exatamente... a cena está a correr muito bem, o feedback está a ser positivo. O pessoal que se interessava e que sabia quem é que eu era e... está cada vez a querer mais, e o pessoal que não sabia quem é que eu era está-se a interessar pela minha história e a história da maior parte dos meus convidados. Ok. E pelo feedback, a cena está a correr mesmo como eu queria. Há muitas perguntas, às vezes eu fico ali na net e tenho a caixa cheia de perguntas que eu acabei por não fazer, que eu já... E estamos a falar de putos. Sim. Estou já a falar só da nova geração. Os mais velhos
Já conhecem mais ou menos as histórias também? Já conhecem mais ou menos a história. Olha, quero ouvir o X, quero ouvir o X. Os mais velhos dão sempre a dica. Olha, por acaso podias meter o X. Queria ouvir o X, a história do X. Ok. A história do bónus, a história de quem veio antes do bónus, por exemplo. Estás a perceber? Agora, os mais novos estão a vir com 1001 perguntas. Olha, esqueceste disto. O que é que quer dizer isto? Afinal é o porquê. Isso está a ser espetacular e o pessoal está pouco a pouco a aderir ao meu podcast e está a ver o que eu... Sentes que estás a criar uma comunidade? Estou a criar pouco a pouco. Sim, sem dúvida, sem sombras de dúvida que estou a criar. O objetivo é mesmo esse e o objetivo é que aquilo, que o podcast seja uma fonte de pesquisa, uma das fontes de pesquisa para o nosso hip-hop, estás a perceber? Ok. E isto aqui, voltando à pergunta inicial que começámos no podcast, no sentido de tu não vês nenhum podcast onde tu podias ir contar essas histórias também, do teu lado? Ou o teu objetivo é partilhar as histórias com quem tu as viveste ou com quem tu as sentiste? No aspecto de, tu olhavas para o game antes de criares o teu podcast. Exato. E não sentias, por exemplo, existem vários podcasts, se calhar assim o mais perto daquilo que estás-me a falar será o Três Pancadas, não é? Algo do género. Exatamente. Tu olhavas para o Três Pancadas e dizias, tipo, se calhar não é o melhor sítio para contar as minhas histórias, tenho que contar da minha forma. Como é que sentes isso? É exatamente o que tu disseste. Isto é assim. Por exemplo, vou dar o exemplo dos Três Pancadas. Os Três Pancadas, o podcast do Sam, então e vai chegar a um ponto que eu iria estar a contar a minha história, mas aquilo, eles têm as suas curiosidades, não é? Exatamente. Da mesma maneira que eu tenho as minhas curiosidades. Ia chegar a um ponto que eu não ia contar a história à minha maneira, a 100%. Ok. Então eu crio uma plataforma, eu sendo a pessoa que está por trás dessa plataforma, claro que eu vou contar a minha história e dos meus... nas tuas palavras e no teu sentido. Exatamente. Okay. Da mesma maneira, por isso é que eu te dei o exemplo do porquê de eu ter começado a fazer beats. Ok, porque exatamente. Não havia ninguém na altura que fazia a cena. Faziam bué da bem, estás a ver? Grandes produtores, tal como... Mas não estava dentro daquilo dos teus gostos. Exato. Grandes produtores, tal como o Sam, Três Pancadas, punchlines, estás a ver? Assim. Então, tal como o Sam e esses têm os seus podcasts, mas eles têm a visão deles, estás a ver? Eu tenho a minha visão. E tu, neste caso, estás a ir a um podcast e estás a colocar a tua história dentro da visão e das curiosidades de outro, e agora tu podes explorar exatamente, à vontade. É a minha visão. Ok. E a cena fixe, por exemplo, eu estava falando nos Três Pancadas e falando no Sam, eu estava a falar com ele há relativamente pouco tempo, mesmo isso, e ele deu a dica, é bué da fixe o que estás a fazer, porque são visões diferentes. São perspectivas que mudam. São perspectivas diferentes. E isso, eu criei isso mesmo para o pessoal ver a minha perspectiva, e a minha perspectiva também é a perspectiva de muito people. Então o pessoal vai beber de todas as fontes, estás a perceber? Ok, vai ver o Sam, vai ver o Dark Sun, vai ver este, vai ver aquele, vai ver o teu, percebes? E chega ali tipo, ok. E depois começa a fazer o puzzle. Começa a filtrar aquilo que... A filtrar a shit toda, e depois tipo, ok, então... Pois já conseguem fazer o seu próprio mapa na sua própria cabeça. Nós somos todos diferentes, somos pessoas que temos visões diferentes em certos aspectos, estás a perceber? E às vezes isso reflete-se na nossa arte, estás a ver? Isso reflete-se na nossa arte. E eu, por exemplo, eu não ia fazer as mesmas perguntas que tu. Sim. Estás a ver? Porque isto tem uma maneira diferente de ver da minha. Exatamente, eu tenho uma maneira diferente. As mesmas perguntas que o Sam eu não ia fazer. Estás a ver? Nós somos gajos que a gente conheceu-se à pala do hip-hop, mas temos visões diferentes. Estás a ver? A gente vê as cenas com os nossos olhos. Tu analisas a cena à tua maneira. Um bocado à imagem daquilo que estávamos a falar em off antes de começarmos, que é no sentido de eu, como mais novo, estou a olhar para as coisas de uma forma, tu, como mais velho, estás a olhar para as coisas de outra forma. E às vezes isso até pode gerar
certos conflitos ou atritos só pelo facto de, sim, entre aspas, como é óbvio, no sentido de, se calhar eu como mais novo estou à espera de uma situação e tu como mais velho já estás a ver essa situação de uma maneira completamente diferente. Seguindo aqui nesta parte do podcast, onde é que tu queres chegar com o teu podcast? Queres que continue a ser algo digital? Queres que seja algo no futuro que passe para podcast ao vivo, onde existam pessoas que possam ir a um auditório, pagar um bilhete para assistir? Tens essas perspectivas ou não? As perspectivas são essas, sim, são essas, mas por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não estou a pensar assim tão à frente. Okay. Claro que o objetivo é isto evoluir, sim, e vai evoluir naturalmente, seja lá qual for o caminho. O objetivo, sem sombras de dúvida, que é tornar isto uma plataforma grande, mas por enquanto não. Por enquanto eu ainda não estou a pensar nisso, por enquanto eu estou a pensar em meter o máximo de conteúdo possível para o pessoal começar para criar uma identidade. Eu sei que já estou no sítio certo para criar uma identidade para o meu podcast. Eu tive a sorte de arquitetar a cena como deve ser e tive a sorte do pessoal estar a aderir como eu quero. Agora, o futuro já não sei, mas sim, sem sombras de dúvidas que isto não vai ficar só por aqui. Ok, está aí então... E já há, desculpa interromper, não faz mal? Pronto, vou-me chibar uma beca, sim, já há outros projetos para o podcast, mas por enquanto eu meti o travão e disse, ok, relax. Ok, mas tinhas que propostas em relação ao facto para o teu podcast evoluir? Exatamente, para o meu podcast evoluir, tenho 3 propostas. Agora, tu é que decidiste pôr um travão no sentido que ainda não estás... Não está ready, nem por sombras, isto é só o começo. Ok. Mas foi propostas de pessoas que já conhecem o meu historial, conhecem o DJ Cap, estás a perceber? Portanto,